palavra de salvação de hoje, nós vamos refletir o trecho bíblico proposto para a festa da Santíssima Trindade, que é esta festa que a igreja celebra logo após o Pentecostes. E o trecho proposto para esta festa é tirado do Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículos 16 a 18, e nos diz o seguinte: Pois Deus amou de tal forma o mundo, que entregou seu Filho único, para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acredita nele não está condenado. Quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Palavra da salvação. Como nós vimos, é um trecho curto, apenas 3 versículos, mas é riquíssimo em significado, riquíssimo em catequese. Na festa da Santíssima Trindade, nós somos convidados a olhar para um Deus que nos ama, um Deus que não condena, um Deus que se faz um de nós. A segunda leitura de hoje, tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, versículo 13, nós encontramos aquela fórmula que nós usamos ainda como saudação no início da nossa missa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É isso que São Paulo diz na segunda carta à comunidade de Corinto, e é isso que os padres e os presidentes de celebração dizem a todos os fiéis logo no início da missa, logo no início da celebração. É uma referência a nós olharmos para um Deus que é trino, um Deus que é único, mas que se apresenta a nós, que se manifesta em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o trecho que nós acabamos de ouvir, lá do Evangelho escrito por João, vão nos aproximar mais da essência da Santíssima Trindade. Então nós vamos refletir rapidamente esses 3 versículos, um por um. O primeiro versículo, que é o versículo 16, diz que Deus de tal forma amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então essas palavras de João, elas nos ajudam a avançar consideravelmente no conhecimento, no reconhecimento da face de Deus. Aqui nós podemos perceber que Deus não é simplesmente um Deus generoso, um Deus compassivo, um Deus misericordioso. Deus, o nosso Deus, é um Deus que ama tanto a ponto de se fazer uma de suas criaturas, a ponto de se fazer um de nós. Mas o que acontece quando nós pensamos nisso? Deus se fez homem. Parece que Deus fez um certo intervalo na sua existência. Ele estava na eternidade, ele estava no céu, onde ele habita, e de repente ele veio até nós, esteve aqui durante algum tempo, alguma coisa entre 30 e 40 anos, encarnado em Jesus de Nazaré. Aqui ele passou por bons e maus bocados, chegou um momento em que ele foi condenado, morto, mas ressuscitou, subiu ao céu e lá ele continua, alegre e feliz como ele sempre esteve. Se nós reduzirmos a isso o mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus, nós vamos estar nos afastando muito daquilo que realmente é o mistério da encarnação. Deus amou tanto a humanidade, Deus nos amou tanto que nos deu seu Filho unigênito. E o seu Filho é Ele mesmo encarnado. E uma vez vindo até nós, Ele não voltou para o céu, Ele não voltou para o lugar onde Ele habita para continuar a sua vida. Nos deu apenas um gostinho do que é a sua presença e voltou. Não, Ele continua conosco. Quando São João diz: deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, é porque esse Filho continua conosco. Ele vai ser sempre o Emanuel, o Deus conosco. O mistério da encarnação de Jesus, a vinda de Deus ao mundo, quando o Criador se tornou uma de suas criaturas, foi definitiva. Não foi apenas uma passagem, não foi algo temporário.
Então este primeiro versículo deste trecho do Evangelho que nós ouvimos e refletimos hoje, quer nos dizer que Deus está conosco sempre. Se não fosse assim, Ele não nos teria dado o seu Filho único. O segundo versículo, que é o versículo 17, afirma que Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Este segundo versículo vem nos orientar para não olharmos para Deus como outras religiões olham, para não vermos em Deus um Deus ditador. Ele é sim um Deus soberano, Ele é sim o Rei, Ele é sim o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. Mas Ele não é alguém que está te vigiando 24 horas por dia para anotar os teus erros e depois te punir, te castigar por causa deles. Ele não é um Deus que fica cuidando e preocupado com aquilo que você faz de errado. Mas Ele dá valor para aquilo que você faz de correto. E para a sua intenção de não pecar. Para a nossa intenção de continuarmos fazendo o que é correto. Então o nosso Deus é um Deus diante do qual nós devemos sim nos prostrar. Mas não nos prostrar tremendo. Não nos prostrar com medo. Mas é um Deus diante do qual nós devemos nos prostrar em admiração, em adoração e gratidão. Porque é um Deus que nos ama. E é um Deus que não nos criou para se fazer nosso ditador, mas nos deu a liberdade de escolha, nos deu o livre-arbítrio. E ao nos dar o livre-arbítrio, Ele tinha consciência, Ele sabia até que ponto nós poderíamos chegar, nós poderíamos ir com o nosso pecado, com a nossa desobediência. Por isso Ele nos amou desde o início. Por isso Ele nos deu o seu Filho único, para que nós fôssemos salvos através dele. Então quando esse segundo versículo, versículo 17, diz que Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele, é porque não importa até onde eu possa ir com o meu pecado, você possa ir com o seu pecado. Jesus está aqui, veio até nós, continua conosco para nos salvar. O Deus do Evangelho, o Deus de Jesus, aquele Deus que Jesus nos ensinou a chamar de Pai, é um Deus que nos ama. É um Deus que ama o pecador. Ele não concorda com o pecado. Ele não quer que nós pequemos. Mas Ele ama cada pecador indistintamente. Ele ama cada pecador como um filho seu que é. Ele ama a mim, Ele ama você com os nossos pecados, com as nossas faltas. São Paulo diz na carta aos Romanos, enquanto nós éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E ele pergunta, você aceitaria morrer por um pecador? Você aceitaria se entregar para a polícia no lugar de um criminoso? Você aceitaria dizer que os erros de uma outra pessoa também são os seus erros? E assumir com ela as consequências desses erros? Com certeza não, nem você e nem eu. Mas Deus fez isso por nós. Cristo fez isso por nós. Como diz São Paulo, quando nós éramos ainda pecadores, Ele se tornou pecador por nós. E com o seu castigo na cruz, com a sua morte na cruz, nós fomos salvos, nós fomos redimidos. Então quer dizer que tudo já foi feito de uma vez por todas, nós não precisamos fazer mais nada, podemos continuar pecando e errando porque Ele já pagou pelos nossos erros. Sim, Ele já pagou pelos nossos erros. Mas o versículo seguinte, o versículo 18, vai dizer, quem não crê já está condenado. Para que você façamos jus a essa salvação inaugurada na cruz, para que eu e você sejamos merecedores da vida eterna, nós precisamos crer, nós precisamos aceitar. E não basta crer dizendo que crê, não basta aceitar dizendo eu aceito. Esse crer e esse aceitar tem que ser mostrados, demonstrados todos os dias, todas as horas nas nossas práticas. Deus amou tanto o mundo, Deus nos amou tanto, que nos deu seu Filho único, para que todo aquele que nele creia, seja salvo. Ele não veio ao mundo para condenar a humanidade. Ele não veio ao mundo para que a parte mais perfeita, mais querida da sua criação, que foi a humanidade, fosse condenada, mas sim para que fosse salva.
Então, nessa festa da Santíssima Trindade, nós somos convidados a refletir sobre a nossa responsabilidade a respeito da nossa salvação e da salvação dos nossos irmãos. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Ou seja, ou você acredita, ou nós acreditamos e aderimos de uma vez por todas a esse projeto de salvação, ou nós, por nossa livre e espontânea vontade, já estamos condenados. Não é Deus que nos condena. Deus não é o ditador, não é o castigador. Não é Ele que nos condena. Somos nós. Ele nos deu livre-arbítrio e Ele nos propôs. Nos mandou seu Filho e nos propôs que acreditássemos nele e que fizéssemos as obras que Ele fez. Cristo continua conosco. Como Ele disse há 2 domingos atrás, eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. E a presença da Santíssima Trindade entre nós, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa presença magnífica do Deus Trino entre nós, deve nos fazer sempre olhar com mais responsabilidade as coisas de Deus. Principalmente a sua proposta, o seu convite a sermos verdadeiramente cristãos, a acreditarmos, a aceitarmos Jesus em nossa vida, a aceitarmos os seus convites, as suas propostas, para que sejamos mais e melhores para os outros, cada vez mais. Se fizermos isso, estaremos no caminho certo. Estaremos sendo contados entre aqueles que acreditam e que não estão condenados. Um abraço, fique com Deus. Não deixe de assistir os outros vídeos da série Palavra de Salvação e não deixe de visitar também o meu blog www.anselmoramosneto.blogspot.com.